Então vamos entrar aqui nessa segunda parte da aula, né, na parte da anatomia, né? Então, como a gente já falou em outras, né, em outras aulas, a anatomia é a ciência que estuda a forma e a localização das estruturas que compõem o corpo do organismo. Então ele pode ser auxiliado com o estudo de instrumentos de aumento, como o microscópio, né, que são anatomia microscópica, que a gente já falou por isso, né, até naquela aula que vocês viram aqui, ou por meio de práticas de dissecação de cadáveres e observações a olho nu, chamado de anatomia macroscópica, né? Então a gente tem aqui a estrutura, né, macroscópica, que é grande, a dos embriões, que é a embriologia, né, a regional, que é através de regiões, cortes, etc. E a radiológica, que é o que a gente está vendo no nosso curso aqui, né? E na veterinária é do mesmo jeito, né? Então, a gente tem aqui, ó, princípios da construção corpórea em vertebrados. Vamos entrar na parte anatômica dos animais, né? Então a gente tem aqui, ó, a construção do corpo dos animais vertebrados, que ocorre durante o desenvolvimento embrionário, segue 4 princípios básicos chamados de princípios da construção corpórea, né? Então a gente tem a antimeria e a zigomorfismo, né? Então o corpo pode ser dividido em 2 metades simétricas, chamadas de antímero direito e antímero esquerdo. Então, a partir desse princípio, pode-se observar a existência dos órgãos pares ou homótopos, presentes igualmente nos 2 antímeros do animal, como os olhos, orelhas, pulmões. Contudo, essa simetria não é perfeita, podendo sua posição, forma e tamanho variarem em o mesmo indivíduo, que é considerado normal, né? Então, o que quer dizer isso aí? Aquele corte sagital que a gente tem, né, sagital esquerdo e direito, nos animais é chamado de antímero, né? Então, essa é a primeira diferença. Nos humanos, sagitais, né? E nos animais a gente chama de antímero, né? Então, por que ele disse que não é perfeito? Porque depende muito da estrutura do animal. A gente sabe que, por exemplo, um cachorro não é igual a um gato, que não é igual a um cavalo, que não é igual a um quelônio, que não é igual a uma cobra, que não é igual a uma iguana, que não é igual a uma árvore. Então, isso aí pode dar uma variada, que é considerado normal, coisa que no ser humano não é, né? No ser humano, se não é normal, a gente chama de variação anatômica. Então, a gente tem aí, ó, esses 4 princípios, né, que tem em relação ao plano de secção: antimeria, metameria, paquimeria e estratigrafia, né? Então é o princípio segundo o qual o corpo humano é construído por camadas, né, que se supõe reconhecendo-se de estratemeria ou estratificação. Exemplo: a pele é a camada mais externa e a tela subcutânea mais internamente, etc., né? Então a gente tem aqui a epiderme, a derme e a hipoderme, né? Vocês lembram isso aí da aula da anatomia. Então, metameria. As estruturas presentes no corpo do animal seguem uma disposição longitudinal da cabeça em direção às caudas, formando segmentos chamados de metâmeros. Isso quer dizer que a estrutura anatômica se localiza em segmentos distribuídos ao longo do corpo entre os polos craniais e caudal, né? Que foi o que a gente falou aqui, né? Que desde o começo a gente está falando aqui que esse aqui, né, seria, né, como é que se diz, a divisão do corpo em anterior e posterior, né, que no nosso caso seria o corte coronal, né? Então, assim, pode-se perceber que um polo cranial do corpo animal existe uma concentração de estruturas do sistema nervoso e que no polo caudal uma concentração de estruturas do sistema reprodutor, por exemplo, tá? Então a gente tem aí o exemplo do cavalo. Paquimeria ou tubulação. O organismo é composto por 3 tubos paquímeros, né? Um dorsal, que é o neuro, um ventral, que é o visceral, e os 2 primeiros, que são o superficial, né? Então, o dorsal forma a cavidade craniana que contém estruturas do encéfalo, como o cérebro, o cerebelo e a cavidade vertebral, que contém a medula espinhal, né? No ser humano é como se fosse da cabeça até o cóccix, né? O ventral é a cavidade torácica, né? E abdômen pélvica, contendo os órgãos, né? E superficial é o tegumento, músculo, articulação, esqueleto, que formam geralmente a forma anatômica do animal.
Olha, ó, paquímero dorsal em equino. Tá vindo da cabeça até a cauda. O ventral em equino, que são os órgãos, né, que a gente tem aí. Superficial, né, que é o que compõe, que forma a estrutura, o jeito anatômico dele, né? E aí a gente tem os planos anatômicos, né? O que a gente vai falar desses planos anatômicos? Que os planos anatômicos, né, correspondem às linhas imaginárias que cortam o corpo do animal e auxiliam o estudo detalhado das estruturas anatômicas presentes. Tá? Para tratarmos esse plano, precisamos considerar o animal em posição anatômica, ou seja, uma estação sobre 4 apoios, com os membros esticados e apoiado no solo. O pescoço posicionado em um ângulo de 145 graus em relação ao dorso, cabeça erguida, narinas e olhos dirigidos frontalmente e orelhas eretas. Então essa aqui é a posição anatômica dos animais, né? Perdão. Então, como é que ela é? Do ser humano, a gente é o quê? Aquele, né, em pé, né, a palma voltada para frente, né, braços estendidos ao longo do tronco, olhar para o horizonte, né? A gente tem isso aí na posição do nosso corpo humano. Já nos animais, tá aí, ó. Ele sobre 4 patas de apoio, com o membro esticado, apoiado no solo, pescoço posicionado em um ângulo de 45 graus, de 145 graus em relação ao dorso, cabeça erguida, narina e olhos dirigidos frontalmente e orelhas eretas. Então a gente tem aqui, ó. Plano mediano ou longitudinal, né? Linha imaginária que divide o corpo em 2 metades, seguindo o princípio da antimeria, que a gente falou no começo, denominado antímero direito e esquerdo. Estruturas anatômicas, né, são chamadas de mediais e as distantes laterais, tá? Então é como se fosse, que eu falei, né, o plano, o sagital. Transversal ou segmentar. Linha imaginária que divide o corpo em 2 metades, seguindo o princípio da metameria, né, que é o metâmeros cranial e caudal. Estruturas anatômicas mais próximas da cabeça são chamadas de craniais e as distantes caudais, né, com seus coronal. E o frontal, linha imaginária que divide o corpo em 2 metades, seguindo o princípio da paquimeria, denominado paquímeros dorsal e ventral. As estruturas anatômicas, né, são chamadas de dorsais e as distantes ventrais, que é como se fosse o corte axial. Então a gente tem aí, ó, divisão do esqueleto do cão, né? Então é parecido com o do ser humano também, né? Então o axial conforma o crânio, coluna vertebral e a caixa torácica. Apendicular, pelos ossos que formam os membros, né? Que são os apêndices torácico e pélvico. E o esqueleto visceral esplênico, pelos ossos situados no tecido das vísceras, né? Então, no caso do ser humano, a gente só não tem o visceral ou esplênico, né? Então, esplânico. Já nos animais tem esses 3 aí. Então a gente tem aí a divisão, tá? Axial, cabeça, né? O tórax, aquela coisa toda. O apendicular, os membros superiores e inferiores, os membros, né, dos animais, que a gente no caso seria o superior e inferior, e o visceral, que é aquele que fica nas vísceras.